todos os seres humanos têm vontades, têm sonhos, têm projetos, mas nem tudo o que queremos é o certo. Muitas vezes a vontade está relacionado com algum sentimento de impotência, de comparação, de cobiça, de vaidade, de futilidade ou de ansiedade. A vontade que temos, que não vai fazer mal a ninguém, mas se for atender a todos os nossos caprichos naquele momento ou no nosso tempo, muitas vezes não estamos preparados para receber. Então, a nossa vontade não quer dizer que seja o caminho a seguir. Ao nosso ver, parece que temos toda a razão porque estamos visualizando segundo a nossa ótica. Mas o que é o certo? O que nos convém? O que estamos precisando mesmo de verdade? É o que muitas vezes achamos que é o que pensamos, cobiçamos. Nós, seres humanos, precisamos entender que não sabemos o que é melhor. Nós precisamos de Deus. A Bíblia diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus. Sabe, na cabeça humana, não quer sujeitar-se a Deus porque quer impor a sua vontade. Não quer passar por aquilo que precisa aprender, porque acha que sabe, que já aprendeu e às vezes nem pensa que precisa de aprender alguma coisa. Então a Bíblia fala bem claro: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo. Às vezes a nossa vontade está ligado ao pensamento ou às ideias que o diabo tem colocado dentro da gente. Às vezes o diabo mostra para você um cenário que você deseja, cobiça, e isso tem feito mal, tem feito você ficar ansioso, tem feito você ficar resistente, insistente, teimoso. Por isso que a Bíblia fala para a gente se sujeitar a Deus, ou seja, permitir que Deus nos conduza. E para que a gente possa permitir que Deus nos conduza, nós temos que aceitar os pensamentos dele e resistir às ideias do diabo, resistir às propostas do diabo. E ele, o diabo, fugirá de vós. Então está escrito assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, quando você resiste por poucas vezes, então, se você se balanceia, você não está seguro do que você quer. E a única forma da gente estar seguro no que a gente quer é a gente aceitar os pensamentos de Deus acima dos nossos. E para que eu aceite, eu tenho que entender que Deus está acima de mim, que os pensamentos dele é a verdade, é o caminho, é a vida. Aí sim, quando eu entendo isso, quando eu entendo que Deus sabe o que é melhor, que ele é Deus, então eu resisto às propostas do diabo, porque eu sei que ele está tentando para desviar o meu foco dessa verdade que Deus nos ensina. E assim, com a nossa resistência, o diabo fugirá de nós. Pense sobre isso e voltamos após essa trilha musical.
A gente tem uma ideia, um pensamento e achamos que é a verdade. Mas eu entendi ao longo da minha vida que o meu pensamento, a minha ideia, ou seja, nós seres humanos olhamos para o lado de fora, para aquilo que a gente enxerga, mas Deus vê o todo, toda a situação. Quando nós queremos nos inclinarmos ao nosso jeito, às nossas manias, às nossas ideias, nós estamos nos impondo como deuses. Estamos agindo como o Senhor da nossa vida, aquele que sabe o que é melhor. Mas se observarmos bem mesmo, o nosso histórico de vida, as nossas vontades e as nossas escolhas, vamos deparar com fatos de que nem todas as escolhas foram certeiras e por isso precisamos de Deus. A Bíblia diz o seguinte: chegai-vos a Deus. Ou seja, quando eu não me sujeito, quando eu não aceito ouvir a voz de Deus, eu estou distante. Eu me distancio. Sabe quando tem aquelas pessoas que, por exemplo, estão passando por um momento difícil e se afastam, não quer ouvir ninguém, quer ter os seus próprios pensamentos, quer se aprofundar no que sente, quer ter as suas razões. E o que ela faz? Se afasta. Tudo bem, quando a gente está em meio a conflitos, nós temos que pensar, realmente. Mas imagina você fazer isso com Deus. Você se afastar de Deus porque você quer os seus pensamentos. Você quer sentir os seus sentimentos. E você não quer a verdade. Ou seja, você está resistente. Você não se sujeita à voz de Deus. Ou seja, também você não resiste ao mal, ao diabo. E ele não foge de você, ele está aí bem presente. No caso, você que quer impor a sua vontade. Por isso que a Bíblia fala: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Se aproxima de Deus. Se interesse pela vontade de Deus. O que ele ensina, como que ele vê. Ouça ele, e ele se chegará a vós. Ou seja, primeiro passo não é Deus que faz até a gente. É a gente que faz até a Deus. Depois que nos achegamos a Deus, é óbvio que vamos ver a verdade. É óbvio que vamos ver os fatos. E aí é que entra: limpai as mãos, pecadores. Ou seja, as mãos é as atitudes, é as escolhas, é aquilo que você toca, aquilo que você quer alcançar. E Deus ensina aqui: limpa as suas mãos, pare de sujar, de escolher coisas que fazem mal para você. Pare de ficar ansioso, pare de ficar orgulhoso, resistente, pare de impor o seu jeito. E ele diz assim: e voz de duplo ânimo, uma hora quer, outra hora não quer, uma hora diz que sim, outra hora diz que não, inconstante, ou seja, está inseguro, vulnerável. Limpa as suas mãos, purificai os corações, como diz aqui. Lava o seu coração de ansiedade, de vaidade, de promiscuidade, de coisas que corrompem os valores, corrompe a pureza, a verdade. Sabe,
A gente, todos nós ouvintes, precisamos nos achegarmos a Deus, porque nós não somos o caminho, nós não somos a verdade e nós não somos a vida. Nós somos o oposto, ou seja, nós não somos o caminho, nós somos a mentira, ou seja, aquilo que eu quero é uma ilusão, aquilo que eu penso é um engano. Muitas das vezes eu penso uma coisa que penso que dá certo. Muitas vezes eu pensei assim, eu estava convicta que estava certo. E sabe, quando você está convicto que você está certo, você até fica resistente à mudança de pensamento, a se sujeitar a uma orientação de Deus, sabe? Quando você está tão convicto, tão seguro de si mesmo, você é teimoso. Por isso que a Bíblia fala, purificai os corações. Lava dessas ideias, desses conceitos errados que tem lhe frustrado. Olha só, olha para o resultado da sua vida. Olha as suas escolhas, olha o filme da sua vida. Seja humilde, aceite a verdade de Deus, aceita as orientações, porque Ele que nos criou, não foi nós que criamos Deus ou qualquer outra coisa. Então, ouvinte, pense sobre você e observe bem se realmente você está se chegando a Deus ou você está se distanciando de Deus. Claro, se você não se achega a Deus, você não está se sujeitando a Deus. Você não está interessado a Deus. Você não está procurando a verdade. Você não está procurando o que é justo. Tá certo? Então pense sobre isso e tome consciência da verdade para que você se liberte das mentiras que você tem crido.